plataforma aí de reuniões virtual nos permite fazer esse encontro. E, aliás, a plataforma Zoom com certeza foi uma inovação que ganhou corpo agora com a pandemia, e a gente pode, de alguma forma, estar distante, mas a gente está sempre conectado. E essa forma da gente conversar, então, encurtou caminhos e nos deu mais liberdade para essa comunicação. E como a gente está aqui hoje para falar de inovação, então, a gente quer fazer um evento rápido, mas muito explicativo, sobre as ideias que surgiram nesse ano para a gente pensar e falar sobre inovação. A gente vai começar esse evento chamando o nosso colega, o Leandro Mazzola, que ele vai conceituar um pouquinho, então, sobre essa tal de inovação para nós. Então, bem-vindos, colegas, para o início do nosso programa aí, está com a palavra o colega Mazzola. Inovação, tem que tirar do mudo, né? Bom dia a todos. Inovação. Inovação não é somente uma invenção, ela se origina na pluralidade de ideias, na diversidade das visões sobre o negócio. Pode ser uma mudança de processo, ou de um produto que traga uma economia de tempo, economia de dinheiro, ou mais dinheiro, ou de satisfação percebida pelos nossos cooperantes e clientes. Inovar é melhorar o atendimento da necessidade do cooperante ou do cliente, podendo gerar receita ou não para a empresa, mas que tenha significado para o cooperante e também para a empresa, claro. Inovação pode ser incremental, que seria uma mudança de processo, da forma de fazer o que fazemos ou da percepção. Exemplo, o Gmail é um exemplo de inovação incremental, pois o Google, que era somente uma plataforma de pesquisa, criou uma plataforma de e-mail para prover outros serviços, está incrementando mais serviços no que já tinha. Uma mudança radical, quando gera uma nova unidade de negócio a partir de um novo serviço, e esse serviço não é o core da empresa. Nós, da Copel Telecom, somos um grande exemplo disso, pois surgimos de um serviço que não é o cerne da Copel Energia, que era distribuição de energia, e virou uma unidade de negócio. A inovação também pode ser disruptiva, quando a inovação gera um outro serviço que substitui um existente. Um grande exemplo é a máquina fotográfica analógica, que com o surgimento da câmera digital, com o surgimento dos smartphones, ela foi descontinuada e não existe mais, somente em peças de museus ou em colecionadores. Outro grande exemplo é o toca-fita, que também deixou de ser comercializado e virou peça de museu para substituição de CD, e assim, hoje, como a gente vê, o próprio MP3 e as próprias plataformas que substituíram todas as plataformas de música do passado. Em nossas andanças e conversas com nossos cooperantes, nossos clientes, algumas vezes surgem ideias para melhorar a forma de atender e também algumas necessidades que os cooperantes podem ter e não são atendidas. Isso pode ser uma inovação. Então, meus amigos, vamos ficar atentos para começar a inovar. Valeu, pessoal! Valeu, Mazzola, obrigada. Lembrando os colegas aí que, se quiserem deixar as câmeras ligadas, a gente está fazendo uma filmagem para depois a gente divulgar nas redes sociais sobre esse lançamento, né? Estamos aqui, então, a Elimari já vai entrar para explicar sobre o que é esse evento, né? O nosso lançamento aí do programa de ideias. Então, comunicando que o nosso evento está sendo gravado para depois a gente transmitir, então, nas redes sociais e talvez até fazer um Notícias Copel sobre o nosso evento. Então, partiu inovar. Quando a gente criou a célula de inovação na Coprel, uma ideia que surgiu foi termos um local onde essas ideias, as ideias nossas, as ideias dos colegas, pudessem, então, ser materializadas. Então, a gente buscou uma ferramenta para isso, que agora a nossa colega Elimari explica para nós como é que vai funcionar essa ferramenta de inovação. Bom dia a todos, então. Olha só, pessoal, se a gente entende que o que nos trouxe até aqui hoje pode nos levar para o futuro, nós estamos convictos que precisamos dar voz aos colaboradores. A gente tem mais de 320 mentalidades, pensamentos diferentes, visões únicas, e todos devem ser ouvidos. Nós buscamos, então, uma ferramenta que pudesse captar ideias. Conduzimos, junto com a IMED, um grupo focal na Coprel, com colaboradores representantes de todas as unidades de negócios, de várias áreas, de vários processos internos, com o objetivo de entender como os colaboradores gostariam de participar,
como gostariam de ser reconhecidos, de que forma receberiam esse retorno dessas ideias, dessas sugestões que deram. E foi a partir dessa participação dos colegas que nós buscamos referências no mercado de ferramentas de captação dessas ideias, né? E chegamos, então, ao lançamento de hoje. Mas antes de efetivar a contratação, a gente validou essa ferramenta com outras empresas que já utilizavam, inclusive com a CPFL, que é uma empresa do setor de energia. E em todas essas empresas estão tendo uma ótima aceitação por parte dos colaboradores. Essa plataforma que a gente está lançando hoje, ela funciona muito semelhante a uma rede social. Você poderá incluir suas ideias ali, todos os outros colegas vão visualizá-la, vão poder curti-la, vão poder comentar a sua ideia. É bem interessante. Para que ela pudesse estar pronta hoje, nós precisamos de um certo tempo, né? Tivemos também que definir um time de trabalho responsável pela configuração da ferramenta, definimos o regulamento que norteia a avaliação, a premiação das ideias, treinamos colegas para poder também dar suporte aos usuários, né, em caso de dúvidas. Bem, a forma de utilizar a plataforma, outros colegas vão explicar mais adiante, mas o que é realmente importante dizer para vocês é que a tecnologia é apenas um meio, são as pessoas que têm o poder de criar, que têm o poder de inovar, e você, copreliano, pode ser protagonista e deve ser o protagonista dessa história. A Coprel te convida, então, a participar de um programa de ideias para gerar valor, atender às necessidades reais de nossos cooperantes, de nossos clientes. E, em paralelo a isso, temos certeza que esse programa vai fomentar, vai estimular a busca de aprendizado individual e construindo para si próprio e também para a cooperativa novos diferenciais competitivos. Vai ser super divertido e uma grande oportunidade para todos nós aprendermos e compartilharmos ideias. Então, pessoal, para que essa nossa primeira experiência com o programa de ideias, nós lançamos um desafio, que é o quê? Melhorar a experiência do cooperante e do cliente. Nós entendemos que ninguém melhor que você, que está sempre em contato com o nosso cliente, com o nosso cooperante, para sugerir ideias com o objetivo de melhorar a experiência dele ou dela com a Coprel Energia, com a Coprel Geração e Desenvolvimento, com a Coprel Telecom. Né? E o que a gente tem de experiência? É poder, em todos os pontos de contato que esse cliente passa na cooperativa, nas empresas, poder ter um atendimento de excelência. Se em um determinado ponto de contato ele tem um atendimento de excelência e em outro não, isso já fica, né, machucada essa imagem. Então é nisso que a gente convida todo mundo a pensar, né, como é que a gente pode melhorar essa experiência total do nosso cliente, do nosso cooperante. Bom, nós poderíamos deixar aberta a plataforma para serem incluídas ideias variadas sobre N temas, né, e assuntos. Mas como a gente vai estar todo mundo aprendendo durante essa primeira jornada aí do programa de ideias, nós achamos melhor definir um desafio específico, com um tempo determinado, de 30 dias para que nós todos possamos incluir nossas ideias, depois mais 30 dias para que todas sejam avaliadas e seja dado retorno, né, para todos os participantes, e mais 30 dias para que as ideias aprovadas possam iniciar o processo de implantação. É importante que vocês estejam conosco nessa caminhada de aprendizado. Para os próximos desafios, nós já teríamos uma bagagem anterior, com essa experiência desse desafio de agora, né? E provavelmente alguns ajustes nós vamos ter que fazer para análise das ideias. Até o dia em que a gente vai ter condições de deixar essa plataforma aberta para inclusão constante de ideias. Que tal? Vai ser o máximo, né? Bem, pessoal, tem gente grande querendo dar uma palavra com vocês. Jânio, por favor, segue o baile. Olá, Elimari, tudo bom? Que alegria compartilhar com todo esse time aí. E queria dar um abraço carinhoso a todo o time nosso, os coprelianos que nos incendeiam sempre, né? Eu sempre digo que nós temos o DNA aqui na pele da cooperação, e eu acho que o programa de ideias, ele potencializa insights de colaboradores que geram oportunidades e resolvem problemas, né? Que esse é o grande foco nosso, né? E esse programa de ideias tem o objetivo principal de dar protagonismo para os coprelianos, né? Permitir para que possam contribuir da mesma forma com ideias para o futuro da cooperativa.
Então, queremos que cada um de vocês seja um protagonista da inovação. Eu quero aqui só dar uma passagem. Eu, quando assisti numa imersão que nós fomos para o Vale do Silício, o Maurício, que vai falar daqui a pouco, eu me impactei bastante vendo o que estava acontecendo no mundo, da mudança, desse movimento que está acontecendo com o tema da inovação. O Ayrton participou junto, o Volpato, nós tivemos lá junto com as cooperativas de energia, lá com o time da Startse, lá no Vale do Silício. E a gente, quando volta para cá, volta para casa da gente, a gente percebe que a gente tem que fazer um movimento. E eu acho que esse movimento é o nosso pontapé inicial. Não só a nossa célula de inovação, mas todos os nossos colaboradores. E nós temos ferramentas para tentar ainda mais sucesso e, principalmente, contamos com um time super competente para que novas ideias floresçam. Então, está o desafio. Vamos juntos, né? Nós acreditamos muito nesse time nosso competente e, acima de tudo, eu também quero escutar depois o Maurício aí falar sobre os grandes desafios que nós temos aí, mas principalmente o engajamento, né? Porque ele é o engajador de gente que evolui e nós gostamos muito nessa linha de pensamento. Então, pessoal, eu gostaria de desafiar o time, dizer que está livre o processo de participação, se descontraiam, quebra o padrão, saiam da caixinha, pense diferente. Essa ideia do cliente ter um sonho de estar realizado quando, principalmente que ele tenha paixão pelos nossos serviços. Isso está na nossa pele, no nosso DNA. Tá bom, pessoal? Um abraço, vamos em frente. Legal, Jane, obrigada. Descompartilhei a minha tela, então, porque agora o nosso colega, né, o Miguel, vai compartilhar a tela dele, e muito bom escutar o presidente dizendo que a gente tem carta branca para inovação aqui na Coprel. Com certeza, com o apoio aí do Jânio, da direção e dos facilitadores, é que esse nosso programa vai ganhar força e o nosso compartilhamento de ideias também. Então, agora o Miguel vai explicar um pouquinho como é que é essa ferramenta, né, a gente chama de ideias, como é que essa plataforma para a gente conseguir colocar as nossas ideias vai funcionar. Miguel, está com a palavra. Bom dia, colegas inovadores. Conseguem ver a minha tela aqui? Conseguimos, Miguel. Certo. Então, o que acontece? Para coletar nossas ideias, se faz necessária a utilização de uma ferramenta que facilite o acesso desde diferentes dispositivos, assim como desde diferentes lugares. Exemplo, telefone, computador, um tablet, e todos eles com acesso à internet mediante um navegador web. Todos os novos usuários irão receber um e-mail com as informações apresentadas na seguinte imagem. Nesse e-mail, vocês vão poder identificar o endereço de e-mail de origem, que seria aevoinnovate@evo.com.br. Além disso, irá apresentar os dados de acesso, como está marcado na parte inferior da imagem, onde vocês poderão ter o acesso do link da plataforma, no login que seria o usuário de vocês e a sua senha. Ao acessar o link recebido pelo e-mail, irão se encontrar com a seguinte imagem. Nesse momento, vocês precisariam colocar o usuário e senha que receberam pelo e-mail. Após isso, clicar no botão acessar para o seguinte passo. No primeiro acesso, é preciso alterar essa senha, e nós recomendamos que seja uma senha forte, que contenha letras, números e caracteres especiais, e claro, que consigam se lembrar da mesma. Após isso, clicar no botão criar senha. Depois de alterada aquela senha, será mostrada a seguinte tela, mostrando que tudo deu certo, que deu sucesso. E para isso, vocês só precisariam clicar no botão acessar para chegar até a página inicial da ferramenta. Bom, pessoal, essa seria a nossa página principal, nossa página inicial da ferramenta, e nesse momento eu estarei explicando resumidamente algumas partes que a compõem. Bom, no primeiro momento, a gente tem no menu lateral esquerdo, marcado na parte superior, o total de pontos e moedas adquiridas na campanha. Além disso, a posição no ranking com base nos pontos adquiridos. Isso da pessoa, do usuário que está acessando a ferramenta.
Na parte inferior, irá mostrar as categorias por níveis adquiridas. E isso com base nas ideias enviadas e na participação da ferramenta, que seria idealizador, participativo e assertivo. Isso com 3 níveis que a pessoa vai adquirindo. No cabeçalho da página, quer dizer, na parte superior do site, vocês encontrarão botões de configuração pessoal e atalhos que facilitam o uso da ferramenta. No banner da campanha, que seria composto pela imagem da campanha, como selecionado o nome e descrição da campanha, e na parte direita o botão enviar ideia, que iremos utilizar no momento em que desejamos enviar uma ideia nova. Certo. Então, todas as ideias dos colaboradores serão mostradas no lateral direito, na parte inferior do banner da campanha. Irá funcionar similar a uma rede social, contendo curtidas e comentários, como o Elimari já tinha falado para vocês. A modo de exemplo, podemos observar que na parte superior encontraremos filtro de pesquisa das ideias. Além disso, na ideia que foi selecionada, que foi marcada, podemos observar o autor, o nome da campanha, o título da ideia, descrição da ideia, o total de curtidas e comentários. Também se pode observar na parte direita o status daquela ideia, que nesse exemplo ela está em implantação. Certo. O regulamento da campanha, antes de enviar a primeira ideia, é preciso ler o regulamento da campanha e concordar com o mesmo. Então, para baixar esse regulamento, você precisa clicar no banner, assim, na imagem da campanha. Após isso, ao chegar nessa tela que está sendo apresentada, só precisariam clicar no anexo que está marcado. No momento de enviar uma nova ideia, essa seria a nossa imagem, seria o que a gente iria enxergar dentro da plataforma. Então, dentro dessa tela, vocês precisariam preencher os formulários que são apresentados. Esses formulários, ou campos, todos eles são obrigatórios. E cada um deles vai ter uma pequena explicação ou descrição sobre o que ele significa. Então, teríamos o título da ideia, a campanha, que ela já vem automaticamente preenchida, o tema, que seria um listado de temas, de opções para você selecionar, a descrição da ideia, expectativas da ideia, qual empresa a ideia irá impactar, será mostrada uma lista com 3 coligadas. Além disso, terá também mais uma opção que seria para selecionar todas, se aquela ideia ela impactará todas as coligadas. O campo de concordo com os termos do regulamento, ele é obrigatório para poder enviar uma ideia. Também poderão enviar diferentes anexos. Se precisar de ajuda, no botão preciso de ajuda que aparece em amarelo, irá receber nesse botão, será recebido um e-mail para o responsável, que consequentemente dará resposta a seu pedido. Se vocês ainda não têm essa ideia 100% formada, vocês poderiam somente salvar essa ideia, posteriormente resgatar e continuar para concluí-la, e após ela estar 100%, vocês poderão enviar essa ideia clicando no botão enviar ideia, que se encontra na parte direita inferior com o nome enviar ideia. E essa seria, resumidamente, a forma em que vocês poderiam, desde o início, enviar uma nova ideia. Muito obrigado. Certo, Miguel. Obrigada aí pelas explicações. Lembrando que realmente o Miguel fez um apanhado geral sobre como é que a plataforma vai funcionar. Depois que vocês receberem o e-mail, vocês podem mexer na plataforma, ler o regulamento, para ver direitinho como é que ela funciona, porque a gente não tem tempo hábil para explicar nos detalhes, mas o Miguel já explicou muito bem o conceito, né, do nosso programa de ideias. Só que existem também critérios e etapas que devem ser cumpridas no andamento dessas ideias.
O Luiz Osório Dornelles, hoje ele trabalha na FECOERGS, foi nosso colega aqui na Coprel e participa da nossa célula de inovação. E ele vai explicar melhor para nós as fases, né, que essas ideias percorrem e como que a gente adquire pontos e também moedas coprelianas. Osório, está contigo? Vou compartilhar aqui a tela novamente. Osório está no mudo, será? Opa, obrigado, Raquel. Agora sim. Bom dia, pessoal. A participação dos colaboradores no programa, ela será premiada com pontos e moedas. Os pontos, eles servirão para criar um ranking dos colaboradores que mais interagirem com a plataforma, e as moedas serão utilizadas para a avaliação e classificação das ideias. E como a minha ideia vai ser avaliada? As ideias serão avaliadas segundo 4 etapas de avaliação. Aderência da ideia ao desafio, avaliação dos orientadores, avaliação dos facilitadores e implantação das ideias. A primeira etapa, a etapa de aderência da ideia ao desafio proposto, ela verificará quais as ideias estão aderentes ao desafio e premiarão essas ideias com 10 moedas e classificarão essas ideias para a próxima etapa. A segunda etapa, que será a etapa de avaliação dos orientadores, as ideias serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos no regulamento, que são investimento necessário para a implantação da ideia, complexidade da ideia, impacto da ideia nos cooperantes e clientes e o retorno financeiro dessa ideia. A premiação em moedas nessa etapa, ela se dará conforme for a relevância das ideias em relação aos critérios avaliados, e passarão para a próxima fase as ideias que receberem no mínimo 80 moedas de premiação. A terceira fase é a fase de avaliação dos facilitadores, em que as ideias serão avaliadas quanto à sua aderência e orientação ao planejamento estratégico da organização. As ideias orientadas aos objetivos estratégicos serão classificadas para a próxima fase e receberão uma premiação de 3 vezes o número de moedas recebidas na etapa anterior. E, por fim, a quarta e última fase será a fase de implantação, em que as ideias que forem identificadas com viabilidade de implantação imediata serão colocadas em produção e execução e serão premiadas com 6 vezes o número de moedas da etapa 2. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre pontos e moedas. Obrigado, Raquel. Valeu, obrigado, Osório. E eu tô louca para saber, acho que os colegas também, se a gente recebe alguma premiação. A gente entendeu ali como é que funcionam pontos, como é que funcionam moedas, mas essas moedas, colega Leonardo Sterling, vão ser revertidas também em algum prêmio para nós, que vamos colocar as nossas ideias? Oi, pessoal, bom dia a todos. Sim, Raquel, a gente vai ter uma forma de reconhecimento, né, as ideias, né, a gente vai ter uma faixa de premiação estabelecida, já também que já está presente no nosso regulamento, né, que todos os inovadores vão poder verificar, e a gente trabalhou com essas 6 faixas de premiação, né, e também com 3 opções de prêmios, né. Então, se a ideia for premiada ou reconhecida a partir de 20 moedas, né, ela pode ter a opção de prêmio, então, de um coprelito ou de uma cuia, né, com o logo da Coprel, ou também o vale combustível dos produtos aí da Misa, né, do posto BR. E a partir de 21 pontos, 21 moedas, no caso, a 99, os prêmios são ou um copo Stanley, ou a bomba de chimarrão com o logo da Coprel, né, folhada ouro e prata, ou um kit da Boticário. E então, a partir de 100 pontos até 425, uma garrafa Stanley, né, ou a camisa do time, né, preferido, ou smartwatch. Então, quem tiver uma baita ideia e essa ideia for implantada e for, digamos, implementada pela empresa, ele pode ter a premiação máxima aí, que pode ser, né, as opções de prêmio, uma bicicleta aro 29, ou uma TV 55 polegadas, ou uma viagem a Gramado, um hotel 3 estrelas. Então, todos esses produtos e prêmios, eles são as marcas, né, especificações desses produtos vão depender da disponibilidade que for encontrada no mercado no momento da premiação.
mas com certeza a gente torce para todo mundo ter aí uma baita ideia e ganhar uma premiação máxima aí. Obrigado, Raquel. Valeu, Leonardo, obrigado. Eu tô louca aí já para colocar uma ideia, porque tô louca, ó, partiu o gramado, né? Então vamos ver o que a gente faz, né? Colocando as ideias ali no papel. Antes da gente passar para o próximo passo, então, que seria o nosso grande finale, alguns recados bem importantes, então. A plataforma vai estar disponível no endereço que vocês vão receber no e-mail, a plataforma da Evo. O site é responsivo, então ele funciona tanto se a gente estiver no computador, quanto se a gente estiver no nosso celular. Então, vocês vão receber logo mais, após a nossa conversa aqui, esse e-mail. O regulamento está na plataforma. Se alguém tiver dúvida, então, sobre o programa, a gente tem 2 colegas aí que podem tirar essas dúvidas, a colega Marielle Schiffelbein, do Discoprel. Vocês podem anotar o telefone ali que está na tela, que ela vai tirar algumas dúvidas sobre a plataforma, e também tem o nosso colega Andrei da Silva Pereira, que é da Engenharia da Telecom. Lembrando que nós estamos todos em um processo de aprendizagem. Pode ser que vocês entrem lá na plataforma e tenham alguma dica para nos dar, tanto do programa de ideias quanto do regulamento. Então, por favor, nos procurem um integrante aí da célula de inovação, para que a gente consiga tirar essas dúvidas e melhorar o nosso programa. Então, como a gente está se aproximando aí do nosso final, eu pergunto para vocês acham que inovação tem cara? Bom, a gente acha que a inovação tem algumas caras, né? E uma dessas caras, então, é o nosso convidado especial de hoje, que é o Maurício Benvenuti. Ele é escritor e empreendedor, nasceu aqui pertinho, em Vacaria. Atualmente, ele é sócio da Startse, que é a Escola de Negócios, e autor de 2 best-sellers. Há 6 anos, né, no Vale do Silício, ele se tornou referência brasileira em inovação. Nós da Coprel começamos a falar sobre inovação em 2016, quando alguns colegas, então, traziam informações de eventos que participavam, mas foi em 2018, quando os colegas ouviram o Maurício em um congresso de RH, que a sementinha de inovação foi plantada aqui na Coprel. Na sequência, o Jânio e a Elimari participaram de outro evento da Startse em São Paulo, o qual abordou sobre as inovações que ocorriam lá no Vale do Silício. O Jânio também comentou que ele e os facilitadores Eco e Volpato fizeram uma viagem para lá também, no Vale do Silício, para o Texas, e perceberam, então, que não poderiam deixar de dar importância para esse tema de inovação. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o que o Maurício tem a nos dizer, já começando a dizer aí aos colegas que o Maurício é gremista, né? Então, para alguns, ele tem um ponto a mais nessa jornada. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. Maurício, está contigo, seja bem-vindo aí ao nosso evento copreliano. Ô, Raquel, muito bom dia a todos e todas. Adorei a introdução. E eu estava acompanhando os bastidores antes de começar aqui a apresentação, que futebol era um assunto que não seria comentado aqui nesta manhã. Então, eu vou seguir aqui a recomendação dada anteriormente. Mas, olha, pessoal, meu nome é Maurício Benvenuti. Quero dizer que é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui diante de profissionais que representa uma empresa que tanto impacta a nossa sociedade, que tanto impacta o nosso país. Olha, é um privilégio muito grande estar aqui diante de todos vocês. Como a Raquel mencionou, eu recebi no Vale do Silício uma turma da Coprel, muito bacana rever alguns amigos aqui que fizemos ao longo dos últimos anos, o Jânio, muito legal, a história Coprel e Startse, a Startse é a empresa da qual eu sou sócio, viemos há um bom tempo já desenvolvendo essa relação, e sou natural de Vacaria, na terra dos rodeios, nasci em Vacaria, e morei em Vacaria durante 16 anos, foi a cidade onde eu aprendi os valores e princípios que eu tenho na vida. Eu sou filho de professores, meu pai é professor, minha mãe é professora, eu tenho a educação na minha pele desde que me conheço por gente. Tenho 2 irmãos, um irmão que mora no Canadá, uma irmã que mora em Porto Alegre, tenho uma filha de 2 anos e sou marido da Natália, minha esposa. Durante quase 10 anos eu trabalhei na XP Investimentos, trabalhando na construção da XP de Porto Alegre, expandindo ela para o Brasil. E em 2015 eu me mudei, troquei o Brasil pelo Vale do Silício, fui fazer uma pós no Vale do Silício, onde eu conheci o Jânio e a turma que acompanhou o Jânio em 2018, 2019, e lá realmente eu me transformei enquanto indivíduo, enquanto profissional. Parênteses, o Vale do Silício é uma região do mundo, turma,
que boa parte dos aplicativos, das empresas, das organizações que você usa nos seus celulares e que de alguma certa forma estão atreladas e associadas à sua vida, nasceram nessa região. Então, é uma região que há muito tempo, há anos e anos e anos, desafia muito o status quo e a forma natural de se pensar, tradicional de se executar. E eu, quando cheguei lá, eu fui impactado por... comecei a tomar tapa na cara, soco todos os dias, porque aquela região começou a me mostrar, Maurício, existe hoje um jeito diferente, um jeito novo de se fazer negócios, de se construir projetos, de se lançar ideias. E aí, o plano era ficar 18 meses no Vale, fazer a pós e voltar para o Brasil. Eu acabei terminando a pós e o Vale do Silício virou minha casa. Eu moro no Vale até hoje. Eu estou no Brasil, nessa reta final de pandemia. Eu retorno no dia 28 de janeiro para o Vale. Mas o que eu quero falar com vocês aqui eu separei 4 tópicos aqui rápidos para falar sobre esse programa de ideias incrível que a Coprel está lançando e a importância dele e a importância de cada um de vocês nesse processo. Primeiro, está muito claro que as grandes oportunidades nos dias de hoje, turma, aquelas oportunidades que transformam, aquelas grandes oportunidades, elas não nascem no senso comum de uma indústria. As grandes oportunidades, aquelas que mudam o curso das coisas, não nascem no senso comum de uma indústria. Cada vez mais as grandes oportunidades, elas nascem nas bordas, nas fronteiras, nos limites do senso comum. Não no senso comum, nos limites. E a única maneira de eu conseguir transitar por essas bordas e navegar por esses limites é eu me permitindo questionar mais, interrogar mais, entre aspas, desobedecer um pouco mais à normalidade das coisas. Ainda mais nesse mundo onde as coisas estão se transformando cada vez mais rápido, né? A normalidade nunca mudou, nem nunca vai mudar nada. O normal, o padrão, ele é ok, é bacana, mas não transforma as coisas. E a gente vem vivendo um mundo onde as coisas estão se transformando cada vez mais rápido, e boa parte das normas e das verdades que regem indústrias inteiras foram escritas há 20, 30, 40 anos atrás, quando boa parte dos benefícios da sociedade moderna não existiam. Então é natural que quando a gente começa a questionar isso, tem espaço para fazer melhor, mais rápido e por um custo mais acessível, melhorando a experiência do consumidor. Então, esse questionamento, essa atitude que depende unicamente de cada um de nós, de olhar para aquilo que a gente faz, para olhar para aquilo que nos cerca todos os dias e, cara, será que existe espaço para eu fazer diferente? Quem disse que não dá para fazer de outra forma? Quem disse que não dá para aprimorar? Quem disse que... Então, essa atitude de olhar com essa sintonia fina, né, ela é vital, ela é fundamental. De novo, ainda mais nesse mundo onde as possibilidades nunca foram tão grandes e onde boa parte daquilo que a gente faz é regido por verdades que foram instituídas há 20, 30, 40 anos atrás, quando o mundo era outro. Então, é só a gente pensar no seguinte, né? Se a gente olhar aquelas empresas que a gente tanto admira no que diz respeito à inovação, se a gente observar aquelas empresas, pega as empresas que você admira no sentido de o Mazzola, que ele iniciou a apresentação falando sobre o conceito de inovação, o que é inovação, foi maravilhosa a explicação dele. Pega as empresas que você tanto admira no sentido de essas empresas são inovadoras, essas empresas realmente... Vou fazer o raciocínio aqui, será que os indivíduos que estão por trás dessas empresas que você tanto admira no sentido de inovação, será que as pessoas que estão por trás desses negócios são pessoas certinhas? Que passaram a vida inteira simplesmente obedecendo a tudo que lhes foi solicitado? A gente não pode cravar, porque a gente não conhece a intimidade das pessoas, mas é plausível a gente imaginar, né, que não. Que por trás dessas organizações inovadoras existem pessoas que estão constantemente questionando as coisas e buscando fazer diferente, e buscando ter novas ideias, e colocando essas ideias para rodar, e testando, e validando, e colocando essas hipóteses em execução e verificando se de fato elas podem contribuir com o dia a dia daquela organização. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é o questionamento para qualquer organização é fundamental para a perpetuidade do negócio. Perpetuidade de qualquer projeto, de qualquer entidade, empresa, organização, ela exige um questionamento constante das coisas.
Por quê? Porque, como a Elimari muito bem comentou, o que nos trouxe até aqui possivelmente não vai nos levar daqui para frente. E esse programa de ideias, segundo ponto que eu trago aqui, ele é fundamental porque a Deloitte Insights, que é uma das grandes consultorias do mundo, recentemente ela divulgou que a meia-vida de uma competência profissional é de 5 anos, nos dias de hoje, em função desse mundo maluco que a gente vive. Ou seja, 5 anos. Qual é o conceito de meia-vida? Tudo que a gente está aprendendo aqui nesse evento maravilhoso, em 2026, ou seja, daqui 5 anos, ele perde metade do seu valor e eu tenho que buscar novas competências, aprender coisas novas, se eu quero me manter na vanguarda do que eu faço. Então, essa necessidade de se preparar hoje para um futuro que possivelmente a gente ainda não domina é vital, de novo, para qualquer organização. Eu quero compartilhar uma tela, eu tenho 2 slides aqui só para mostrar para vocês, mas em relação a isso, quando a gente observa empresas que tendem a durar muito tempo, quando a gente observa a história de organizações que vivem décadas e décadas e décadas e décadas e décadas e se mantêm altamente competitivas, a gente observa que o que elas têm em comum é algo bem peculiar, que é o seguinte: esse é o sonho de qualquer empresário e empresária desse planeta, é você ver os seus resultados ao longo do tempo evoluindo. Mas quando a gente pega empresas, negócios, organizações e entidades que tendem a durar muitos anos e obter esses resultados expressivos durante décadas e décadas e décadas, e quando a gente dá aumenta e amplia e dá um zoom nessa linha crescente, a gente vê que não é uma linha, mas que essa linha crescente, quando a gente dá um zoom, de fato, ela é uma grande sequência de loops, que ao longo do tempo essas organizações precisam dar para se manterem competitivos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que empresas que tendem a durar ao infinito, organizações que tendem a durar ao infinito, são organizações que sabem, entre aspas, morrer o tempo todo. Ou seja, são organizações que sabem que ao longo do tempo eu evoluo, chega o momento que eu entendo, opa, o que eu fiz até aqui não serve mais, eu tenho que abandonar muita coisa, eu tenho que construir algo novo que atenda às novas demandas de mercado, eu construo isso e aí isso me permite a nova rampa de crescimento. E aí, de novo, lá na frente, em algum momento, opa, agora não serve mais, eu tenho que, de novo, me desfazer do que não serve mais, construir o novo e a nova... Então, essa sequência de loops que ao longo de anos e décadas que as empresas precisam dar, ou seja, precisam me reinventar ao longo do tempo, é o que permite uma organização se manter sempre na dianteira daquilo que ela entrega para os seus consumidores e para o mercado. E é por isso que esse programa de ideias ele é tão importante para a construção desses loops, para a construção desse novo, para a construção desse diferente, que vai levar e que pode levar a Coprel para os próximos anos. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. A importância do programa de ideias tem muito a ver com isso. Com essa... Toda empresa precisa dar esses loops e um programa de ideias como esse permite, né, que uma organização consiga ter acesso a ideias incríveis para a construção desse diferente que a organização precisa. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria colocar para vocês aqui é, pessoal, isso só vai funcionar se vocês se exporem, se vocês compartilharem aquilo que vocês pensam, se vocês colocarem para fora, colocarem no sistema que foi muito bem colocado, se vocês, de fato, pegarem aquelas ideias que vocês tanto pensam e, de fato, apresentá-las. E aqui eu quero dizer o seguinte, sem filtro. Ah, não, mas a minha ideia, ela parece ser muito maluca, diferente. Assim, uma das frases, quando eu cheguei no Vale do Silício, que mais me impactaram quando eu cheguei lá, foi a seguinte: o Reid Hoffman, ele fundou o LinkedIn, aquela plataforma, né, de social, aquela rede social muito orientada para o mundo profissional. Eu escutei essa frase dele. Ele disse o seguinte: se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque você lançou tarde demais. Trazendo aqui para o programa de ideias, né, se você não tiver, entre aspas, vergonha da sua ideia, é porque talvez essa tua ideia não é tão ideia assim.
Então, o ponto é, se você tem aquela ideia na tua cabeça, né, que é, mas enfim, isso aqui não faz sentido, isso aqui é coisa, assim, expõe. Talvez nela esteja, assim, uma grande oportunidade para a Coprel, em alguma área, construir algo incrível, né, e que pode impactar profundamente o mercado. Então, sabe, independente da ideia, seja ela qual for, a importância de você apresentá-la, expor essa ideia, ela é vital. Por quê? Porque uma ideia, por mais incrível que seja na cabeça das pessoas, ela não tem valor. Eu posso ter a melhor ideia do mundo, na minha cabeça, ela não impacta ninguém. Então, na medida que eu exponho, na medida que eu apresento, na medida que eu posso compartilhá-la com outras pessoas, na medida que outras pessoas olham, isso faz sentido, na medida que eu começo a testar e validar essas hipóteses, eu posso transformar aquilo que está na minha cabeça em um produto, em um serviço, em uma solução, em algo que melhora a vida das pessoas. Então, uma outra passagem minha que me impactou demais foi este momento que eu tive a oportunidade de ter 15 minutos de conversa com Steve Wozniak. Eu e minha esposa, a gente, em 2016, a gente foi num evento e a gente conseguiu lá, enfim, por meio de uma pessoa que nos colocou na frente de Steve Wozniak, tivemos 15 minutos de conversa com Steve Wozniak. Ele foi o criador do computador pessoal. Ele e Steve Jobs criaram a Apple, e o Steve Wozniak foi quem construiu o primeiro computador pessoal do mundo, e depois o resto da história. Mas, no final da conversa, inclusive ele tem uma relação muito bacana com o Brasil, a irmã dele trabalhou nos Jogos Olímpicos do Rio, ele adora o nosso país, mas o que ele falou? No final da conversa eu perguntei para ele, Steve, adorei a conversa, o que você diria para uma pessoa como eu, que quero manter, não só eu, Maurício, profissional cada vez mais competitivo, mas que eu quero manter minhas empresas competitivas, o que você diria para mim? Ele falou uma coisa para mim que, sabe, ele disse, Maurício, a gente tem que se permitir ser maluco às vezes. A gente tem que se permitir ousar às vezes. A gente tem que se permitir colocar em prática coisas que às vezes a gente não pensa em colocar. Às vezes a gente fica moldado, né, por um contexto social que a gente sempre fica naquele, sabe, fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, e o que as pessoas vão pensar de mim, sabe? A gente tem que se permitir ser diferente em alguns momentos, né? E é isso que move organizações inteiras à frente. É esse diferente, é o dar oportunidade para o diferente, para o novo acontecer. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, né, para tudo isso funcionar, para esse programa de ideias incrível que foi maravilhosamente apresentado aqui, para tudo isso de fato se transformar em valor, se permita, né, que as ideias mais malucas que existem na cabeça de vocês, coloquem elas em prática, né, porque isso certamente é o que pode mover a Coprel, né, para construir a Coprel do amanhã. E para finalizar, o último ponto dos 4, né, falei aqui da importância de questionar, falei aqui da importância de você, mesmo que sejam as ideias mais malucas da cabeça, você expor, a importância disso ser colocado em execução. E o último ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é, desde 2015, nós recebemos já no Vale do Silício 7 mil brasileiros e brasileiras nos programas que a Start se desenvolve. É um prazer receber o Jânio e a turma toda. E por conta disso, nós nos envolvemos em inúmeros projetos de transformação digital, que é uma palavra, certamente vocês estão envolvidos em algum aspecto menos ou mais intenso, né, transformar digitalmente as empresas, então nós envolvemos em processos de transformação digital de pequenas empresas, de 5, 10 pessoas, até grandes empresas, mais de 100 mil funcionários. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o motivo das organizações que se aproximaram da tão sonhada transformação digital, e o motivo das empresas que não atingiram os resultados esperados, o motivo foi o mesmo. Pessoas. Está tão claro quanto água. O motivo das empresas que se aproximaram foi porque as pessoas se permitiram mudar. Não, vamos fazer diferente, vamos criar uma prova de conceito, vamos colocar essa ideia em prática, vamos validar essa ideia, As pessoas se permitiram fazer diferente, pensar diferente, colocar aquelas ideias malucas em prática, consequentemente, a tão sonhada transformação digital aconteceu.
As empresas cujas pessoas não, eu sempre fiz assim, não tem por que fazer diferente, o time que está ganhando não se mexe, as pessoas não mudaram ou não se permitiram mudar, a tão sonhada transformação não aconteceu. Então eu quero encerrar aqui essa conversa aqui, dizendo, e pegando mais uma referência ao que já foi comentado aqui, o que faz a diferença em tudo são as pessoas. Você não constrói uma empresa, você constrói o time. Um time constrói a empresa. O time que você tem dita a empresa que você é. O time que a Coprel tem dita o que a Coprel é. E não o inverso. Ou seja, o que este programa de ideias vai ser, vai depender única e exclusivamente do que as pessoas que fazem parte dessa organização vão contribuir para ele. Ou seja, as pessoas é que constroem uma empresa. People, pessoas. Essa é a grande essência e o grande poder transformador de qualquer entidade. Então, Raquel, eu queria dizer que foi um prazer imenso estar aqui e eu vou acompanhar de perto esse programa de ideias. Certamente vai sair muita coisa maravilhosa, né, de tudo que foi apresentado aqui. E contem conosco, eu conto com a Starce. Prazer imenso estar aqui. Uma salva de palmas aí para o Maurício, pessoal. Valeu. Valeu, Maurício. É muito bom te ouvir. Escutou as palmas de fundo, né, Maurício? Escutei, sim, então, escutei, Raquel. Legal. Então, obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Obrigada aos colegas que participaram. Então, a gente sempre pensa que inovação não tem receita de bolo, mas talvez tenha uma receita sim, né? É pensar fora da caixa, é botar nossas ideias e a gente perceber que a gente faz parte do todo e que nós somos a Coprel, e que a Coprel já tem muita sorte de ter nós, como coprelianos, né? Então, bora inovar, né? Pensar diferente e fazer acontecer, porque a gente vai construir a Coprel, a gente está construindo a Coprel de agora, e com certeza juntos a gente vai construir a Coprel do futuro. Jânio, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar o nosso evento? Não, é muito bom escutar o Maurício. O Maurício é um provocador, é um questionador, e ele impacta as pessoas, né? Como a gente, quando estava lá, assistiu uma palestra de um garoto lá da Netflix, Maurício, aquele garoto que aqui perto aqui de Porto Alegre, aqui. Igrejinha. Eu fiquei encantado vendo ele, dizendo que coordena 300 engenheiros, né? Tirava 2 meses de férias por ano, estava trabalhando lá no Tibete e estava gerenciando a Netflix, porque o negócio dele era aquele negocinho não parar em qualquer aparelho que conectasse no mundo, né? E nós ficamos bem impactados. Estamos montando um plano para ir para a China, viu, Maurício? Nós estamos querendo levar as cooperativas também aqui do Rio Grande do Sul para mergulhar lá no outro lado, né? Porque esse time lá de fora está vindo para cá com uma força, com uma voracidade, né? E nós temos que ser, não vamos ser tão grande que nem eles, mas nós podemos ser mais rápidos, podemos ser mais ágeis, podemos fazer a experiência com as pessoas muito melhor, né? Então eu fico feliz aí compartilhar com o time, agradecer o empenho da Elimar e da Raquel, do time nosso aí, que se envolveu e criou essa ideia. E, pessoal, tá aberta a porta, viu? Vamos entrar nisso aí, é um caminho sem fim, nós temos que justamente quebrar esses padrões que nós temos. Eu acho que se a Coprel foi tão bem até agora, foi porque o time não tem medo da mudança. E vamos para frente. Vamos para frente. Que bom encontrar vocês todos aqui. Maurício, um grande abraço. Um abraço, pessoal. Valeu. Gostei muito do que nós vimos hoje pela manhã. Valeu. Obrigada, pessoal. Um bom trabalho para todos. E durante a manhã vocês vão receber os e-mails e ter o acesso à plataforma. Para a gente, eu gostei o que os colegas falaram. Vamos lá, inovadores. Então, vamos lá, coprelianos e inovadores. Bora inovar e fazer melhor e diferente. Obrigada, pessoal. Um abraço. Boa quinta-feira a todos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.